Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Jesus, aqui é o seminarista Luiz Alfredo, do canal Católicos de Verdade. No nosso 10º dia do mês do Sagrado Coração de Jesus, continuemos então a refletir a encíclica Aurietis Aquas do Venerável Pio XII. No número 3 da segunda parte da encíclica, o testemunho dos Santos Padres em favor dos afetos sensíveis do Verbo encarnado. No número 24, os Santos Padres, testemunhas verazes da doutrina revelada, advertiram muito oportunamente o que já Paulo Apóstolo claramente significara, a saber, que o amor divino é como o princípio e a culminância da obra da encarnação e redenção. Lê-se frequentemente nos escritos deles que Jesus Cristo tomou em si a natureza humana perfeita, o nosso corpo frágil e caduco, para nos proporcionar a salvação eterna e manifestar, patentear em forma sensível o seu infinito amor a nós. Então, depois de termos examinado as Escrituras, agora ouçamos os testemunhos dos Santos Padres, que testemunham a revelação divina, de que, na linha do apóstolo Paulo, este amor divino é o princípio e a culminância da obra da encarnação e da redenção. Então, Jesus se encarnou e nos redimiu por amor. Como diz São João, Deus é amor. E para nos salvar e para mostrar este amor, ele encarnou-se, fazendo com que o amor tornasse visível, sensível, o seu amor infinito. O amor que antes era espiritual, agora passa a ser espiritual e sensível e carnal e humano e físico para conosco. Veja bem que nós temos um coração lá no céu. Lá no céu nós temos um coração humano que pulsa de amor por nós. Um coração que foi traspassado, um coração que foi desprezado, humilhado, ferido. E infelizmente ainda o é por causa dos nossos pecados, das nossas traições, da nossa fraqueza, da nossa covardia, da nossa preguiça, de tantos pecados que nós cometemos contra a castidade, contra tantos outros mandamentos do amor. Nós continuamos a ferir este coração, mas esse coração mostra-se sempre disposto a nos perdoar e a nos fazer voltar para o seu amor. E agora ele vai citar muitos santos padres aqui que corroboram para esta doutrina do Sagrado Coração. Embora eles não falem explicitamente do culto ao Sagrado Coração, mas falam do culto da adoração a Deus que nos ama com afetos sensíveis, com um coração genuinamente humano e que é Deus. Jesus nosso Senhor. Número 25. Fazendo-se eco da voz do apóstolo das gentes, São Justino escreve o seguinte: amamos e adoramos o Verbo nascido de Deus inefável e que não tem princípio, já que se fez homem por nós, para que, tornado participante das nossas doenças, proporcionasse-nos o seu remédio. Lembrando que São Justino ele está mais ou menos no ano de 150, então é um testemunho já bastante antigo do 2º século, dizendo que nós amamos o Verbo encarnado, que se encarnou para ser o nosso remédio. Continuando, e São Basílio, o primeiro dos 3 padres da Capadócia, afirma que os afetos sensíveis do coração foram verdadeiros e ao mesmo tempo santos. É manifesto que o Senhor possui os afetos naturais em confirmação da sua verdadeira e não fantástica encarnação. Manifesto é também que ele repeliu como indignos da divindade os afetos viciosos, que mancham a pureza da nossa vida. Então, São Basílio Magno, na linha do Concílio de Nicéia, que afirmou a divindade de Cristo, afirma também a sua humanidade, afirma também que o seu coração encarnado, assumindo os nossos sentimentos para divinizar os nossos bons sentimentos, afetos, e para purificar o nosso coração, os nossos corações dos maus afetos. Continua o texto. Igualmente, São João Crisóstomo, luminar da igreja antioquiana, confessa que as emoções sensíveis de que o Senhor deu mostra, provam irrecusavelmente haver ele possuído
integralmente a nossa natureza humana. A não haver ele possuído a nossa natureza, não teria experimentado uma e mais vezes a tristeza. Então São João Crisóstomo fala, olha, a prova de que Jesus é verdadeiramente homem, né, de que ele assumiu a nossa natureza, é de que ele muitas vezes esteve triste quando estava em Jerusalém, quando o povo não compreendia, quando Lázaro morreu. Jesus de fato chora, Jesus sente tristeza, ele não é um alienígena, não é um abobado ou simplesmente um místico doido, mas ele é de fato um homem. Ele é o divino homem que sente os afetos da nossa natureza. E depois nós temos Santo Ambrósio. Entre os padres latinos merecem lembranças que hoje a Igreja venera como doutores máximos. Santo Ambrósio afirma que a união hipostática é a origem natural dos afetos e sentimentos que o Verbo de Deus encarnado experimentou. Portanto, já que ele tomou a alma, tomou as paixões da alma, pois Deus, como Deus que é, não podia perturbar-se nem morrer. Então, prova de que o Verbo encarnado assumiu a nossa natureza é de que o Deus que não podia nem sofrer nem morrer, sofreu e morreu, e justamente tendo uma alma humana ligada a um corpo humano, sendo verdadeiramente humano, também assumiu as paixões da alma. Eu vejo que nós estamos tratando de cristologia aqui. Veja que interessante. Bom, aqui nós temos São Jerônimo, meu querido. Nessas mesmas reações apoia São Jerônimo o principal argumento para provar que Cristo assumiu realmente a natureza humana. Nosso Senhor entristeceu-se realmente para manifestar a sua humana natureza. Então, da mesma forma que Santo Ambrósio, São Jerônimo argumenta aqui o fato de Jesus ter sentido-se triste realmente prova a sua natureza humana completa. Santo Agostinho, particularmente, Santo Agostinho faz notar a íntima união existente entre os sentimentos do Verbo encarnado e a finalidade da redenção humana. O Senhor revestiu-se dos afetos da fragilidade humana, do mesmo modo que aceitou a fragilidade da nossa carne e a morte desta, não por necessária coação, mas sim pelo estímulo da sua misericórdia, para assimilar a si o seu corpo, que é a Igreja, da qual ele se dignou a ser cabeça, ou seja, assimilar seus membros em seus santos e fiéis, de modo que, se por efeito das tentações humanas algum deles se entristecesse e sofresse, nem por isso pensasse estar privado do influxo da sua graça. E assim como um coro fica alerta à voz que lhe dá o tom, assim também o seu corpo soubesse da sua cabeça que por si mesmos tais movimentos não são pecado, senão somente indício da humana fragilidade. Então, Jesus, para se solidarizar com a nossa tristeza, com a nossa fraqueza, ele quis sentir-se também triste, sentir-se também fraco, para mostrar que isto é consequência da nossa condição humana, mas que ele a divinizou e, portanto, ele, como a cabeça, sente aquilo que os membros do seu corpo, que é a Igreja, que somos nós, também sentem. Santo Ambrósio do século IV, São Jerônimo e Santo Agostinho e São João Crisóstomo estão também nos séculos IV e V. Bom, São João Damasceno. Com maior concisão e não menor força, estas passagens de São João Damasceno atestam a doutrina da Igreja. O Deus todo tomou todo o homem, e o todo se uniu ao todo para proporcionar a salvação do homem todo. De outra maneira, não teria ele podido sanar aquilo que não assumiu. Tomou, pois, tudo para santificar tudo. Então, São João Damasceno aqui fecha com chave de ouro, não apenas porque ele é considerado como um dos últimos padres do Oriente, né? Ele que é do século VII e VIII, ele mostra aqui que Deus realmente assumiu plenamente a natureza humana, a condição humana, para salvar a natureza humana. Porque aquilo que não foi assumido não é redimido. Ele tomou tudo para santificar tudo. Aquele que nos tomou, então, para nos santificar,
possa nos abençoar e fazer com que permaneçamos no seu divino, sagrado coração de amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Jesus!